temos que pôr alguns conceitos. Se calhar não vou muito mais longe do que isso. É esta noção de laicidade. Portanto, laicidade, estamos a falar da laicidade do Estado. Ela está associada à ideia de que deve haver um espaço que não é tutelado pela instituição religiosa, no qual se vai gerir coisa pública, e não é tutelada pela instituição religiosa porque essa não tem particular competência na área da gestão da coisa pública em termos políticos. Não é? Portanto, aqui temos esta conclusão de muita experiência, depois de ter havido várias formas de convívio, de estilo a que nós, na tradição da história da Igreja, chamamos ao Césaropapismo, ou Papa ao Cesarismo, não é? Temos a experiência aqui no Ocidente mais do Papa assumir determinadas posições que fazem dele uma espécie de líder sucedâneo do Imperador no Ocidente, enquanto que em Bizâncio é o contrário. Em Bizâncio é o Imperador que tem o Patriarca de Constantinopla quase como capelão do Estado. E essa associação continua depois na Rússia. Portanto, a Igreja Ortodoxa Russa sempre teve uma ligação muito próxima com o Estado russo, faz parte um pouco da sua visão do mundo. Portanto, laicidade nasce, sem dúvida, a partir da Revolução Francesa, e o choque que essa representou, mas talvez fosse mais correto dizer que nasce das revoluções do século XVIII, dos Estados Unidos com uma vertente diferente, já que nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, tratava-se de um afastamento em relação ao poder colonial que era a Inglaterra, e quem é que se pretendia afastar eram pessoas que tinham formado comunidades como refugiados, muitos deles refugiados religiosos, de perseguições religiosas, vindos daqui da Europa. Uns eram protestantes, outros eram católicos. Maryland, por exemplo, era dos católicos, Virgínia era dos protestantes, e havia assim vários grupos. E, portanto, nenhum deles renegava a dimensão religiosa, mas pretendiam viver agora num Estado onde a perseguição religiosa ou o Estado não fosse aproveitado por nenhum deles em desfavor dos outros. E daí a Constituição dos Estados Unidos da América, com os seus checks and balances e a proibição de interferência do religioso institucionalizado na vida pública. Mas, ao mesmo tempo, um claro reconhecimento da dimensão religiosa, coisa que para nós é quase chocante quando nós vemos que na tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos há sempre um pregador que vai fazer uma pregação primeiro, que a nota do dólar tem "In God We Trust", confiamos também no dólar, mas acima de tudo em Deus. Portanto, há ali uma experiência própria, aqui na Europa, e nomeadamente nos países afetados mais diretamente pela Revolução Francesa. Há uma tradição que foi marcada por uma deriva no interior da Revolução. Inicialmente, como provavelmente sabem, houve uma parte significativa do clero que aderiu à Revolução, mas depois houve uma deriva interior à Revolução, foi a deriva jacobina, e com uma afirmação de uma espécie de contra-religião, a deusa razão, que é levada em procissão pelas estradas, pelas ruas de Paris, e de facto depois a Igreja em França sofre, mas não só. É preciso lembrar que o Papa vê-se exilado 2 vezes de Roma. Ou há 2 papas que se vêem exilados de Roma, primeiro antes numa revolução republicana em Roma que o põe fora, e pouco depois com Napoleão, quando Napoleão o leva para a França para ver se assina um acordo em que Napoleão passaria a fazer a nomeação de todos os bispos que ficassem debaixo do seu domínio. Portanto,
Isso significou que depois da queda de Napoleão, significou a resistência do Papa, apesar de estar preso, significou que depois da queda de Napoleão, os países que fizeram os tratados posteriores olhassem para o papado como tendo, ou o Papa, neste caso, como tendo sido um homem de grande coragem e devolvem-lhe os Estados Pontifícios. Portanto, houve ali uma recuperação dos Estados Pontifícios que foi por pouco tempo, até 1870, não é? Quando Garibaldi entrou em Roma e o Papa refugiou-se no Vaticano, que é uma fortaleza, e considerou-se prisioneiro e vítima de forças que estavam apostadas na destruição da Igreja Católica. Portanto, há aqui questões históricas que afetam a maneira como a Igreja encara a realidade deste surgimento daquilo que é o liberalismo e os inícios da democracia, que também tem graves limitações, como todos nós sabemos. O liberalismo é uma democracia muito limitada, é uma democracia dos burgueses, não é? Dos que estavam na cidade e daqueles que tinham propriedade ou eram alfabetos, portanto, sabiam ler e escrever. Portanto, mulheres, nem pensar nisso, e homens, poucos. Portanto, a Igreja sentia que a sua base social de apoio estava excluída desta realidade. Portanto, há aqui vários fatores que pesam no pensamento dos papas do século XIX, que os leva a dizer que os católicos se devem manter, pelo menos na Itália, afastados da vida pública e da vida política, apesar de ter havido movimentos da Igreja Católica que procuravam intervir na vida pública. Mas o Papa dizia: não o fazem com a minha autorização. Portanto, tempos complexos. Bom, mas vamos voltar à questão essencial, porque a história depois tem o seu quê de ir-se decantando, não é? E vai-se percebendo o que é o essencial e o que é meramente conjuntural. E há aqui esta questão que eu coloquei já no início, há uma questão de competência. Ela é reconhecida no Concílio Vaticano II, que os bispos e os padres não têm particular competência para se pronunciar sobre a coisa pública em termos da legislação que há de se aplicar nesta ou naquela circunstância, ou da maneira de gerir a coisa pública, da arte, não é? Dessa coisa nobre que é gerir a vida da cidade. As suas competências são no outro lado e, portanto, nesse sentido, é dito, e creio que isso representa um ponto de chegada de muita reflexão, é dito que compete-lhes, sim, olhar pelos grandes princípios, os grandes valores que são património da Igreja, e compete aos leigos estarem presentes e fazerem essa ponte entre esses valores e as opções e as decisões que se têm que tomar no terreno. Portanto, isso parece abrir possibilidades para haver um espaço público mais ou menos neutro, onde os valores das comunidades religiosas são veiculados pelos seus membros como cidadãos no interior dessa sociedade, sem que as instituições se apresentem como tal, como forças de pressão. Isso funciona desde que haja um consenso geral. E nós aqui no Ocidente, até praticamente aos anos 60, partíamos de um consenso que havia certos valores, certa mundividência que fazia parte da nossa maneira de ser. No século XIX, com o liberalismo, quando as ordens religiosas são expulsas de Portugal, ainda se acredita na Santíssima Trindade e que Jesus Cristo era realmente Filho de Deus e até, se não me engano, houve alguém que no Parlamento, já não me lembro quem foi, mas no Parlamento até disse que as freiras deviam voltar para abrir as escolas porque elas davam boa educação às filhas, portanto era importante regressar. Portanto, havia este consenso que a religião era boa, o que não se queria era uma tutela clerical.